Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite, mais uma meditação para você refletir e depois orar sozinho ou com sua família, porque desse tempo de pandemia, mais do que nunca precisamos orar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje do texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34. Em face dos muitos telefonemas que eu tenho recebido, com muitas pessoas que eu tenho conversado, tenho percebido que a ansiedade está realmente incomodando muitas pessoas. Tenho percebido um alto nível de ansiedade tomando conta de muitos corações. E por isso eu gostaria de voltar a esse tema da ansiedade. Mas eu gostaria hoje de estudar com vocês a partir da visão de Jesus a respeito da ansiedade. E aqui nesse texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, gostaria que você lesse em casa, quero destacar apenas o versículo 25, 31, 32 e 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mesmo antes desta pandemia da Covid-19, milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo afora, em várias faixas etárias, já vinham sofrendo da ansiedade. De fato, para muitos estudiosos, para muitos especialistas, a ansiedade é o mal do nosso tempo. Cada vez mais tem acometido muitas e muitas pessoas e tem levado muitas e muitas pessoas à depressão e até mesmo à morte. Vamos ver então, na visão do Senhor Jesus, como é que ele encarava a ansiedade e qual era o conceito de Jesus a respeito da ansiedade. Geralmente, para Jesus, a ansiedade tem relação com bens materiais, com coisas transitórias, tem a ver com comer, beber ou vestir. Em outras palavras, tem a ver com ter ou com o fazer. Realmente, muitas e muitas pessoas estão extremamente ansiosas por ter alguma coisa ou por fazer alguma coisa. Na maioria dos casos, a ansiedade está relacionada com algo que o ansioso não sabe ou não tem, com algo que já passou ou ainda não chegou. Na maioria dos casos, a ansiedade está no passado ou no futuro, naquilo que eu não posso fazer mais, naquilo que eu não sei, naquilo que eu não conheço ou naquilo que eu não tenho. Gostaria de parafrasear o famoso poeta português Guerra Junqueiro, e ele, a respeito da ansiedade, ele dizia assim, que a ansiedade é uma árvore de dourados pombos, sempre há pomos aonde não estamos e sempre estamos aonde não há pomos. Em outras palavras, a ansiedade na realidade é um saco sem fundo. Jesus nos alerta a não vivermos ansiosos com respeito ao dia de amanhã, quanto ao que havemos de comer, beber ou vestir. Mateus capítulo 6, verso 25. Bem como também nos alerta a não trazermos o ontem para hoje. Basta o dia o seu próprio mal. Nós não temos como mudar o passado e nem tampouco administrar o futuro. Não podemos ficar sofrendo por algo que já passou ou por algo que ainda não chegou e provavelmente pode até não chegar. Portanto, nós precisamos entender o pensamento de Jesus a respeito da ansiedade. Jesus definiu a ansiedade de maneira muito simples, com palavras objetivas. Para Jesus, a ansiedade, primeiramente, é uma inversão de valores. Ele diz aí, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 25.
Então o que Jesus está dizendo? A vida é mais importante do que os alimentos, o corpo mais do que as vestes, o espiritual mais do que o material, o eterno mais do que o transitório. Jesus, na realidade, não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com o alimento, ou com as vestes, ou com coisas materiais. Não. Na realidade, o que ele está dizendo é que nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. Essas coisas não podem ser a razão da nossa vida. Nós temos que pensar em coisas maiores, naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual, naquilo que é mais importante. Segundo, Jesus diz que a ansiedade é falta de fé, ou no mínimo, uma fé deficiente. Uma das definições mais claras do Novo Testamento a respeito de fé está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 3. E lá o escritor diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, quem tem fé realmente crê que Deus é o Criador de todas as coisas e pelo poder da sua palavra ele trouxe à existência aquilo que não existia. Ora, se eu tenho fé, eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas e que ele criou do nada tudo. Ora, então se eu creio que Deus criou do nada tudo, por que eu tenho dúvidas a respeito do seu cuidado providencial para comigo? Será que ele não vai cuidar de mim? Será que ele não pode cuidar de mim? O que Jesus está ensinando aqui realmente é isto. Quem crê que Deus é o supremo criador de todas as coisas, supremo arquiteto do universo, também tem que crer que Deus é o supremo sustentador de tudo aquilo que ele criou. Portanto, para Jesus, a ansiedade é um ato de incredulidade ou de deficiência da fé. Nós ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é poderoso o suficiente para cuidar da nossa vida. Onde a ansiedade se instala, com certeza a fé perde o seu espaço. Mateus capítulo 6, verso 30. E lá Jesus disse assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Para Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, na realidade a ansiedade é inútil. Ela é inútil. Por quê? Exatamente porque nós não conseguimos, nós não temos condições de resolver hoje um problema de amanhã. O que vai acontecer? Nós vamos perder nossas forças hoje e se porventura o problema vier amanhã, nós não teremos como enfrentá-lo. Estaremos frágeis. É isso que Jesus diz. Amanhã, na nossa oração da noite, eu quero mostrar para vocês o remédio de Jesus para a ansiedade. Enquanto isso, não andeis ansiosos. Confie no Senhor. Olhe para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Deus cuida de você. Uma boa noite, que a graça do Senhor esteja inundando o seu coração e fazendo bater em retirada toda a ansiedade. Descanse no Senhor, espera nele, ele operará em seu favor. Em nome de Jesus, uma boa noite e até amanhã com as misericórdias do Senhor renovadas em nossas vidas.